Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, dando aula ao nosso curso de raciocínio lógico, vamos falar sobre negação das proposições. Ou, que é a disjunção exclusiva, e também da bicondicional, que é o se e somente se. Vamos detalhar aí todas as regras que são responsáveis por fazer essa negação e dar alguns exemplos com relação à negação dessas proposições. Beleza? Então vem comigo aí. Peço para você o seguinte: se acaso você não assistiu a aula sobre os conectivos, ou e se e somente se, recomendo você dar uma pausa no vídeo e assistir a aula sobre tabela verdade dos conectivos lógicos. Lá eu detalho o conectivo e, ou, se, então, se, somente se e o ou. É muito importante que você entenda a tabela verdade para você poder entender como que se faz a negação da tabela verdade. Então, se não assistiu, recomendo voltar lá e depois dar continuidade ao estudo. Belezinha? Vem comigo então, galera. Falando então hoje sobre, na nossa aulinha, nós vamos destacar dois assuntos. Nós vamos negar as proposições, né? Ou, né, que é o conectivo lógico, a disjunção exclusiva, ou, e vamos também trabalhar a negação do conectivo se e somente se, que é a bicondicional. Belezinha, galera? Então vamos lá, dando pontapé inicial, falando então sobre negação de uma proposição disjuntiva. No caso aqui, a disjunção ela é exclusiva, porque o conectivo é o conectivo ou. Bom, mas antes de nós negarmos, vamos relembrar a tabela verdade sobre esse conectivo. É muito importante a gente reforçar isso daí. Então eu vou criar aqui uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar algumas situações aqui e vou preenchendo e acompanha comigo o preenchimento delas. Então, eu estou chamando aqui de uma proposição simples qualquer P. Eu tenho uma proposição simples Q. Eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, que lê-se ou P ou Q. Aí eu vou fazer a negação de ou P ou Q. E por último, eu tenho uma bicondicional aqui, que eu quero mostrar a relação que existe entre a negação da disjunção exclusiva com a bicondicional. Existe uma relação entre elas e eu quero mostrar para vocês como que é esta relação. Beleza? Então vamos preencher isso daqui. Nós sabemos que toda proposição simples, ela possui dois valores lógicos. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Quando eu relaciono uma proposição simples com outra proposição simples, a quantidade de valores lógicos vai ser alterada, não vai ser mais somente 2, porque eu tenho que fazer todas as combinações possíveis. Como uma tem 2 valores lógicos e a outra também apresenta 2 valores lógicos, então 2 vezes 2 são 4. Então eu vou ter 4 possibilidades de resultados quando eu equiparo ou comparo uma com a outra, ok? Então, por isso, eu determinei aqui 4 linhas de ação para fazermos todas as combinações possíveis entre essas duas proposições P e Q. Então, primeira situação, eu posso considerar a proposição P verdadeira, verdadeira, falsa e falsa, correto? Eu tenho essas possibilidades. Fazendo a combinação com a proposição Q, eu posso ter verdadeiro com verdadeiro ou verdadeiro com falso. Ou eu posso ter falso com verdadeiro e falso com falso. Então, está agora aqui todas as combinações possíveis entre P e Q. Beleza? Tranquilo. Bom, então vamos agora preencher a tabela verdade do conectivo ou da disjunção exclusiva ou, que é esta coluna, a terceira coluna.
o que diz a tabela verdade com relação à disjunção exclusiva ou. Diz o seguinte: a proposição composta ligada pelo conectivo ou só terá valor lógico verdadeiro quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Ou você poderia dizer que a proposição composta ligada pela disjunção exclusiva ou só terá valor lógico falso quando as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Tudo bem, você pode dizer, a ordem aí não importa, tá? Bom, resumindo, então só será verdadeiro se as proposições simples apresentarem valores lógicos diferentes. Se elas apresentarem valores lógicos iguais, ela é falsa, correto? Então, quando eu digo ou A ou B, só vai ser verdadeiro se A for verdadeiro e se B for falso. Ou então, se A for falso e B for verdadeiro. Elas não podem apresentar o mesmo valor lógico. Sendo assim, o que acontece aqui na primeira situação? Eu tenho verdadeiro e verdadeiro. Observe que tanto P quanto Q apresentam o mesmo valor lógico. Se ele apresenta o mesmo valor lógico, então a proposição composta só pode ser falsa. Beleza? Tranquilo. P é verdadeiro, Q é falso. Então, eles apresentam valores lógicos diferentes. Se eles apresentam valores lógicos diferentes, então a proposição composta vai ser verdadeira. Beleza. P é falso, Q é verdadeiro. Valores lógicos diferentes. Se os valores lógicos são diferentes, então a proposição composta vai ser verdadeira. Tranquilinho. E na última linha, eu tenho que P é falsa e Q também é falsa. Então, eles apresentam os mesmos valores lógicos. Se eu tenho o mesmo valor lógico, então a proposição composta vai ser falsa. Tranquilo? Bom, galera, o que aconteceu aqui agora? Nós preenchemos a coluna referente à proposição composta ou P ou Q. O objetivo agora é nós negarmos essa proposição. É esse o motivo do nosso estudo. Como se faz a negação da proposição composta ligada pelo conectivo ou. Bom, para negar uma proposição, basta alterar o seu valor lógico. Galera, gravem bem isso. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Como assim, professor? Se a proposição é verdadeira, então eu transformo ela em falsa. Se ela é falsa, eu transformo ela em verdadeira. Então, a partir do momento que eu altero o valor lógico de uma proposição, eu estou automaticamente fazendo a negação desta proposição. Independente dela ser uma afirmativa ou negativa. Se ela está afirmando, eu nego. Se ela está negando, eu afirmo. Então, eu troco o valor lógico. Isso é negar uma proposição, beleza? Bom, sendo assim, nós podemos resumir que a negação dessa proposição consiste somente em mudar o seu valor lógico. Belezinha. Então, olha só, ela é falsa, então eu coloco ela como verdadeira. Ela é verdadeira, eu coloco ela como falsa. Ela é verdadeira, eu coloco ela como falsa. Ela é falsa, eu coloco ela como verdadeira. Tranquilinho até aqui? Beleza. Então, isso aqui seria a resposta da negação da proposição composta ou P ou Q. Beleza? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou preencher nesta última coluna uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Observe que eu estou usando as mesmas proposições simples, P e Q. Só que a proposição composta aqui agora está ligada pelo conectivo se e somente se. Então, vamos esquecer temporariamente essas duas colunas, que é a terceira e a quarta coluna, e vou preencher a última coluna aqui.
Por que que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero fazer uma comparação de valores com vocês e daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Então, vamos preencher aquela última coluna. Então, eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. O que diz a tabela verdade deste conectivo? Diz o seguinte: toda proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem o mesmo valor lógico. E terá valor lógico falso quando as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes. Tranquilo? Valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos diferentes, falso. Tranquilo? Lembrou? Então vamos lá. O que eu tenho aqui na primeira linha? P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Valores lógicos iguais. Então o que vai acontecer lá? Vai ser verdadeiro. P é verdadeiro, F é falso. Valores lógicos diferentes. Se os valores são diferentes, então aqui é falso. P é falso, Q é verdadeiro. Valores lógicos diferentes. Portanto, falso. P é falso, Q é falso. Valores lógicos iguais. Se os valores lógicos são iguais, então a questão ela é verdadeira. Tranquilo? Belezinha? Bom, chegamos no ponto que eu queria. Observem que esta última coluna, ela representa os valores lógicos da proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Beleza? Mudou alguma coisa? P continua sendo P, Q continua sendo Q. Aqui, ó, P e Q, não mudou. Tranquilo? O que mudou? Mudou só o conectivo lógico. Aqui eu estava usando o conectivo ou P ou Q. Aqui eu estou usando se e somente se. Tranquilo? Bom, mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente nestes dois últimos quadros. Olha o que acontece aqui. Qual é o valor lógico que eu tenho aqui? Verdadeiro. E aqui? Verdadeiro também. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, verdadeiro. Aqui, verdadeiro. Professor, a quarta coluna e a quinta coluna, elas são exatamente iguais. Iguais. Beleza, galera? Ó, a quarta coluna e a quinta coluna apresentam os mesmos valores lógicos. Tá, professor, e aí? O que isso quer dizer? O que é a quarta coluna em relação à terceira coluna? A quarta coluna nada mais é do que a negação da terceira coluna. E quem é a terceira coluna? É uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. E a quarta coluna é a negação desse conectivo. Então, observem que os valores lógicos da negação são os mesmos valores lógicos do conectivo se e somente se. Qual é a conclusão que nós tiramos com relação a isso? A conclusão é que, para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, basta substituir o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. Simples assim. Porque quando eu troco o conectivo ou pelo conectivo se e somente se, eu vou obter exatamente valores lógicos diferentes. Aonde é falso, eu encontro verdadeiro. Aonde é verdadeiro, eu encontro falso. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Então, observe que eu estou negando. Entenderam a relação? Professor, mas existe uma recíproca nisso daí? Existe. Mais na frente a gente vai voltar a frisar isso novamente. Assim como, para negar o conectivo ou, eu uso o se somente se, para negar o se somente se, eu uso também o conectivo ou. Existe essa reciprocidade na negação dos conectivos, entre o ou e o se somente se. Belezinha? Bom, mas, por enquanto, vamos nos concentrar no ou. Beleza? Então, repetindo, para negar o conectivo ou, basta substituí-lo pelo conectivo se somente se. Tranquilo? Belezinha, né? Bom, continuando aqui, galera. O que nós temos?
Então, aquilo que a gente acabou de falar, dado duas proposições simples, ou P ou Q, ou seja, ligada pelo conectivo ou, para negar uma proposição no formato de disjunção ou P ou Q, basta trocarmos a proposição ou pela proposição se e somente se. Beleza? Reforçando aí o que a gente já havia comentado. Bom, vamos lá. Conclusão. Se é fazer essa troca, então como que funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Nós vamos confirmar a primeira parte, confirmar a segunda parte e trocar a disjunção ou pela bicondicional se e somente se. Ou seja, como a proposição composta ela é formada por duas proposições simples, eu tenho a primeira parte e eu tenho a segunda parte, porque eu divido a proposição através do conectivo. Então, eu tenho uma parte antes e outra depois. Então, aqui a regra diz, você não altera o valor lógico dessas proposições simples. Eu vou conservar a primeira e vou conservar a segunda. A única coisa que vai ser trocado é o conectivo, de ou para si, somente si. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Simbolicamente, nós temos isso. Negação de ou P ou Q é exatamente P se e somente se Q. Simbolicamente, a representação é essa. Vamos ver um exemplo para a gente compreender melhor esse contexto. O que eu tenho aqui, galera? Ó, qual a negação da proposição? Ou Paulo é feio, ou Márcio é físico. Bom, primeiramente, é bom nós destacarmos quais são as proposições simples presentes nesta proposição composta. Então, como eu tenho aqui o conectivo ou, então eu tenho aqui nesse primeiro intervalo a primeira proposição e após o ou eu tenho a segunda proposição. Então, eu posso dividi-las assim. Vou chamar de P, Paulo é feio, e vou chamar de Q, Márcio é físico, ok? Beleza, então tem a proposição P e a proposição Q. O que diz a regra? Ele diz que eu tenho que confirmar a primeira parte, ou seja, Paulo é feio. Vamos fazer essa confirmação? Paulo é feio. Não muda nada. Do jeito que ela está expressa, ela vai continuar. Paulo é feio, continua sendo feio. Beleza. Depois a regra diz, confirma a segunda parte. Ou seja, mantém-se o mesmo valor lógico da segunda parte também. O que diz a segunda parte? Que Márcio é físico. Então, eu vou colocar Márcio é físico. Professor, e se tivesse aparecido aqui, Márcio não é físico? Como que ficaria? Márcio não é físico. Porque manter a proposição é manter o mesmo valor lógico que ela está. Não importa se ela aparece como uma afirmativa ou como uma negativa. Se ela estiver como uma afirmativa, ela vai continuar como afirmativa. Se ela estiver numa negativa, ela vai continuar na negativa. Isso que é manter a proposição. Beleza? Bom, agora eu tenho que trocar o ou por si, somente si. E vai ficar assim. Paulo é feio, se e somente se Márcio é físico. Pronto. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, que representa exatamente a negação da proposição ou Paulo é feio ou Márcio é físico. Então, observe que é muito simples, galera, a negação do conectivo ou. Basta você substituir o ou por si e somente se. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos para mais um exemplo aí. Olha só. Qual a negação da proposição? Ou Maria é advogada, ou 10 menos 3 é igual a 5. Professor, 10 menos 3 não é igual a 5. Galera, não importa. Isso aqui é uma proposição, é uma sentença que foi dada. Agora, se ela é verdade ou se ela é mentira, não entra em questão aqui agora, ok? Vamos lá. Então, dividi em duas proposições simples. A primeira, Maria é advogada. A segunda, 10 menos 3 é igual a 5. Nós sabemos que uma proposição, ela nem sempre vai aparecer na forma escrita, por extenso.
Pode aparecer por extenso, pode aparecer na forma de símbolos, ou ela pode também aparecer na forma de sentenças matemáticas, como é esse caso aqui, 10 menos 3 igual a 5. Beleza. O objetivo é negarmos esta proposição, esta frase aqui, ou Maria é advogada, ou 10 menos 3 é igual a 5. Como o conectivo que está presente é o conectivo ou, para negarmos, o que nós vamos ter que fazer? Manter a primeira, Maria é advogada, está aí. Depois, mantermos a segunda parte. Qual é a segunda parte? 10 menos 3 igual a 5. E depois, trocar o ou por si, somente si. Depois que nós fizermos isso, o resultado vai ser o seguinte. Maria é advogada, se e somente se 10 menos 3 é igual a 5. Galera, o que nós fizemos aqui, esta última frase, que é uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, representa nada mais, nada menos do que a negação da proposição ou Maria é advogada ou 10 menos 3 é igual a 5. Beleza? Dessa forma, a gente resume o que é negar o conectivo ou seja, o que é negar a disjunção exclusiva. Tranquilinho? Belezinha? Alguma dúvida? Não? Beleza, então vamos para frente agora. O que nós vamos falar agora, professor? Vamos falar agora da negação da bicondicional. Sabemos que a bicondicional representa o conectivo se e somente se. É aquela setinha para os dois lados, ok? Beleza. Então eu tenho aqui, dado duas proposições simples, P, se e somente se que, para negar uma proposição no formato de uma bicondicional, que é a setinha aqui, ó, P, se e somente se que, basta trocarmos o se e somente se pela proposição ou P ou que. Professor, mas é o contrário do que nós fizemos exatamente, por isso que no início eu coloquei aquele quadro mostrando para vocês que a negação do ou seria condicional e que a recíproca também vai ser verdadeira, tá? Então nós temos o seguinte, ó, vou representar aquele mesmo quadro aqui para mostrar para vocês. Então eu tinha lá a proposição P, a proposição que, só que agora nós vamos montar o se e somente se. E vamos fazer a negação dele. Vamos lá? Bom, já sabemos que a proposição P apresenta 4 valores aqui, porque vai ter que fazer a combinação. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Beleza, fiz todas as combinações possíveis. Agora vamos preencher a terceira coluna, que é a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Já vimos também que esse conectivo só admite valor lógico verdadeiro quando ambas... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado edital ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero, pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui, não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás,
R$9, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.